O pessoal está mais feliz? Estão felizes? Digam amém. Olha, aumentou de ontem para hoje. Eu acho que a felicidade no sábado vai aumentando. Afinal de contas, é o dia da alegria. Eu quero agradecer aqui a homenagem que foi feita. E vocês viram ali as fotos que eu coloquei. Eu só coloquei foto feliz, vocês viram, né? Mas eu vou dizer para vocês, e como em qualquer casamento, você pode ter alguma dificuldade também. Nós tivemos alguns problemas ao longo desses 33 anos. Isso é normal acontecer enquanto vivemos nesse planeta. Mas assim como Jesus um dia vai apagar todas as coisas ruins que existiram, eu procurei colocar só as fotos boas ali, né? Aliás, tinha tanta foto boa, sabe? Eu não achei as fotos ruins. Acho que eu não tirei foto na época que a gente estava com problema. Normalmente só tira foto quando a coisa está boa, né? Eu estava conversando com o pastor ali justamente sobre essa situação, porque às vezes a gente tem, ou alguém tem um problema no casamento e acha que não tem mais conserto, que a coisa está complicada, que não tem jeito. Todo mundo tem problemas, isso é normal enquanto a gente vive nesse planeta, porque tem um especialista em causar problemas aqui. E esse sujeito, ele procura causar problemas na vida das pessoas, especialmente na vida das famílias. Mas como seria bom se a gente esquecesse um pouco os problemas, tolerasse um pouco mais um ao outro, olhando para frente, para o futuro, e aguardando a nossa bendita esperança, que é a volta de Jesus, não é verdade? Eu não sei se no seu casamento tem problemas de vez em quando, ou problemas de vez em sempre, não importa. Deus é especialista em restaurar os problemas. E afinal de contas, vai chegar um momento que ele vai restaurar completamente os problemas. Aí só tem foto de felicidade mesmo, né? Não vai haver nenhuma foto sem felicidade. Bom, nós durante hoje de manhã, à tarde e amanhã, vamos falar um pouco a respeito da volta de Jesus. Ao longo, estou esperando o computador reiniciar, vou continuar falando alguma coisa mais aqui, mas quando eu estive aqui o ano passado, numa quarta-feira, eu falei alguma coisa rapidamente para aqueles que estavam. Talvez alguma coisa eu repita ao longo desses 3 sermões que eu vou fazer. Hoje de manhã, alguma coisa vai ser repetida ali também, mais alguma coisa que eu não falei naquela ocasião. Hoje à tarde, eu pretendo falar um pouco, não completamente sobre Daniel capítulo 11, porque tomaria muito tempo, mas existe um especialista causando problemas e já estava previsto isso. E amanhã vamos completar a nossa sequência de palestras sobre o assunto. Bom, aí você tem o nome do nosso canal escrito em russo, lá em cima, tá vendo? Telecanal Nadezhda. É o Hope Channel em língua russa. E na época do inverno a gente tem que usar lá um casaco um pouco mais forte mesmo, porque a temperatura chega a ficar geladinha, viu? A mais baixa que eu peguei lá até agora foi em torno de menos 27. E é bem geladinho, né? Mas é impressionante como a gente acha que fica normal no inverno, né? Sente um pouquinho de frio, mas é normal. Você usa ali um chapeuzinho, um negócio para tapar a orelha e a cabeça, e um casaco que seja bastante aquecido, e vamos em frente. Eu acho interessante como eles gostam de fazer a série evangelística principal no inverno. E eu não entendia isso. Isso aqui foi, por exemplo, uma foto de um sábado em que estávamos iniciando a série evangelista. E eu falei, mas será que vai vir gente com esse frio todo e tanta neve? A igreja era essa aí, no país chamado Moldávia. Mas a igreja estava cheia. As pessoas estavam lá. E me explicaram por quê depois. Nós tivemos ali a transmissão ao vivo pela televisão. Me explicaram que no inverno as pessoas não têm muito o que fazer. A lavoura está parada. Então, não dá para reformar a casa. Não dá para fazer muita coisa. Então, vamos assistir às palestras, às conferências. E esse é o motivo deles preferirem essa época do ano. Embora tenham também, no mês de outubro, nós vamos ter uma série agora numa cidade chamada Donetsk. É famoso na Ucrânia por causa do time de futebol, né? Mas vai ser famoso também os cristãos que serão batizados lá, com certeza.
A última série, que foi agora no mês de março, fevereiro e março, foi nessa nossa universidade. A Universidade Adventista de Zaosk. Fica a mais ou menos 1h30 de carro de Moscou. Justamente quando houve a abertura na União Soviética, eles permitiram que construíssemos essa universidade. E aí é onde os pastores se preparam. Existem outros cursos ali também, mas especialmente o teológico é ali. Ali também, no mesmo terreno do colégio, fica a nossa casa editora. Essa é a casa editora da Igreja Adventista na Rússia. Durante tanto tempo proibido, ontem eu mostrei algumas bíblias datilografadas, né? Livros do Espírito e Profecia datilografados, porque era proibido. E hoje nós temos uma casa editora ali na Rússia, imprimindo na língua russa, temos na Ucrânia imprimindo na língua ucraniana. Ou seja, a palavra de Deus vai seguindo avante, com a graça de Deus. E essa era a nossa antena que mandava o sinal para o satélite. Ainda hoje, mesmo depois de mais de 20 anos trabalhando com televisão, me espanta como uma antena tão frágil consegue levar a imagem para o satélite e transmitir isso para boa parte do mundo, né? É impressionante como Deus permitiu que essa tecnologia fosse usada para transmitir a mensagem. E essa é a igreja do colégio. Você percebe que eles gostam muito dessas pontas, né? Isso faz parte da cultura deles. Eu me lembro que o dia que eu saí para tirar umas fotos e fui caminhando por essa estradinha aí, e eu, como bom brasileiro, vou bem olhando o gelo assim, porque aquilo fica muito liso, né? E lá vinha uma senhora com a bengalinha, e eu falei, como é que pode uma senhora com a velhinha, com a bengalinha, e não cai? E eu estou aqui morrendo de medo de cair nesse gelo escorregadio, né? Acho que é a falta de prática. E aí temos a igreja, na transmissão ao vivo, o tema da conferência era o que é a verdade. Что есть истина. Isso em russo, né? Aqui nós temos cantando, louvando a Deus. O instrumento é um pouco diferente, né? Perceberam? Não é um violão, não. Aquilo é uma espécie de contrabaixo que eles usam lá, viu? Um pouco diferente, né? Cada cultura tem a sua maneira de agir, mas os louvores são bastante tradicionais, normalmente. No sábado nós tivemos as reuniões no ginásio de esportes. Então havia muito mais gente presente, tivemos ali um lindo batismo, onde foram batizadas 51 pessoas. Para a Rússia, isso é uma enormidade, muita gente mesmo, e foi batizada naquela vez. Mas existem outras igrejas que também fazem os seus batismos, porque é transmitido via satélite, e aí, em algumas igrejas, nós temos os batismos. Alguns batismos em países onde é proibido é feito em um lugar mais escondido. Aí, por exemplo, é numa casa, que eles chamam de casa-igreja. Então, tem ali uma espécie de um tanque, e eles fazem o batismo de forma um pouco mais reservada, para evitar algum problema para quem está se batizando e para a própria igreja. E alguns gostam de fazer bem abertamente, né? Como é no inverno. Vocês sabem que eles têm um costume lá da igreja ortodoxa de fazer batismos no inverno. Então, normalmente o padre faz o batismo assim no gelo. Eles abrem uma cruz no gelo e a pessoa mergulha ali no gelo e o padre vai fazendo ali o sinal da cruz e a pessoa passa para o outro lado. E alguns querem ser batizados da mesma maneira, no gelo. E os pastores atendem, alguns fazem o batismo no gelo. Não é muito fácil não, né, pastor? Meio complicado. Mas o coração está quente, viu? Com certeza. Estão felizes pelo batismo. Eu quero passar um vídeo para vocês terem uma ideia dos programas que temos no telecanal Nadezhda, ou o Hope Channel Língua Russa. É um vídeo de 2 minutos, onde as imagens acompanham a música, e ali vocês têm uma ideia do que é a programação da TV Hope Channel, daquela região. Para chegar da Rússia até aqui demora um pouquinho o sinal, mas vai chegar. Não, ele rodou ontem o vídeo, mas não sei porque não está rodando hoje, mas ontem rodou, não é ao vivo não.
Mas tem também ao vivo também. O canal tem a página web também. Enquanto o vídeo não chega, eu vou contando uma história aqui para vocês. O pastor falou da abertura que houve na União Soviética nos anos de 91. E eles não sabem nada da gente aqui, ou muito pouco. E a gente não sabe nada deles, ou muito pouco. Essa é a verdade. Uma das coisas que o regime soviético fazia era tentar esconder o Ocidente do Oriente. E eles tinham um sistema de rádio. Vocês já ouviram falar de rádio a cabo? Nunca ouviram, né? A gente ouviu falar de TV a cabo. Mas lá na União Soviética eles tinham a rádio a cabo. Um cabo que passava por todos os apartamentos e por todas as casas, levando 3 emissoras de rádio. O objetivo era realmente que eles não ouvissem as rádios ocidentais. Então as pessoas não tinham rádio. Tinha essa rádio a cabo. Então havia uma caixinha de som, e nessa caixinha de som 3 botões. Rádio número 1, rádio número 2, rádio número 3. E justamente essas rádios eram para fazer a propaganda do ateísmo, a propaganda do regime soviético. Quando houve a abertura, a Igreja Adventista do Sétimo Dia pediu autorização para colocar o nosso programa Luz de Esperança, ou Galoz Nadezhda, nessa rádio antigamente soviética ou comunista. É impressionante. Eles permitiram. E até hoje, o nosso programa é transmitido também na rádio a cabo, que cobre toda a União Soviética. Hoje, boa parte das pessoas já não tem mais essa rádio a cabo em casa, mas ela continua funcionando até os dias de hoje. Isso é fantástico. Que orem pelo trabalho que tem sido feito lá. O nosso programa lá, A Voz da Profecia, tem esse nome diferente, Galoz Nadezhda, ou A Luz de Esperança, ou Luz da Esperança. Nós temos uma série de imagens dos nossos programas que são produzidos pelo centro de mídia que temos lá. Temos um centro de mídia, na verdade na Ucrânia nós temos 3 centros de mídia, que é o país que tem mais liberdade religiosa, fica mais fácil. Na Rússia temos 2, na Moldávia tem mais 1, e uma na Bielorrússia, ou na Bielorrússia. E a ideia é ter mais alguns abertos até o ano que vem, para ter 24 horas de programação em língua russa naquela região. Orem pelo projeto. Certamente a mensagem tem que chegar nos locais onde não
Não é possível chegar assim cara a cara ou através das pessoas, não é verdade? Muito bem. Uma das coisas que tem me fascinado durante a minha vida é a questão do tempo. O tempo passa rápido demais. Parece que era outro dia mesmo. Aliás, as pessoas que eu conheço há mais tempo aqui é o Natanael Targas e a Emery, porque os dois conviveram conosco lá em Populina. A Emery era bem pequenininha, e o Natanael estudava lá na escolinha. O meu pai era professor naquela época, naquele lugar, e eu estudei lá e ele também estudou lá, não é verdade? Olha, eu aprendi a ler e escrever, então posso dizer que meu pai não era tão mau professor assim. E o tempo foi passando muito rápido, e a gente acaba sempre se encontrando com outras pessoas. Quem criou o tempo foi Deus. Quando Ele criou esse planeta, Ele criou o tempo, e o tempo é uma coisa fascinante. Ele passa e passa rápido. Às vezes a gente gostaria que o tempo demorasse, que ele voltasse, que ele parasse. E a Bíblia trata, na sua linguagem, a respeito do tempo. Na verdade, é uma grande linha do tempo, que mostra como esse mundo começou, mostra como foi o passado, mostra como é o presente e mostra para onde estamos indo. Não sei se está tendo algum problema lá com o PowerPoint. Já vai chegar, tá bom. Enquanto isso a gente vai chegando aqui. Mas Deus, Ele não tem essa preocupação com o tempo. Ele criou o tempo por nossa causa. Para a gente entender melhor as coisas. Então quando a gente diz assim, há 33 anos, né, pastor? Aí fica fácil vocês fazerem uma ligação a quanto tempo nós nos casamos. Ou quando Deus diz assim, olha, ou alguém diz, olha, daqui um ano nós vamos ter tal coisa. Eu lembro que quando estivemos aqui o ano passado, e o Natanael falou assim, olha, você poderia passar um tempo com a gente aqui e fazer algum sermão? Eu falei, olha, o ano que vem, ele já sabia que era do ano que vem. Eu possivelmente vou estar por aí, nós até deixamos pré-marcada uma data ali, que eu estaria por aqui. Então o tempo é algo impressionante. Deixa eu passar rápido aqui as telas. E uma coisa que a Bíblia tem é uma espécie de linha do tempo. Quem gosta de mexer com vídeo, com áudio, tem sempre ali a timeline, a linha do tempo onde ele vai colocando as imagens. E a Bíblia é uma espécie de linha do tempo. O tempo fascina as pessoas. Esse sujeito aí chamado H.G. Wells, ele fez um livro que depois se tornou filme, chamado A Máquina do Tempo. Posteriormente, esse filme foi repaginado, modernizado, a máquina foi reestilizada, ficou uma máquina mais moderna. É interessante que no cartaz desse filme estava escrito assim, aonde você iria? Se você pudesse andar no tempo, você ia para trás? Ou quem sabe você gostaria de ir no futuro, para ver o que vai acontecer no futuro? Qual seria o seu pensamento com respeito ao tempo? Depois as máquinas foram assim melhorando, foram sendo adaptadas. Até o Newton Douglas tem uma máquina dessa lá na casa dele, que ele ganhou de presente, só que eu não viajei nela ainda, não sei se está funcionando, né, Newton? Mas ele tem uma réplica daquela máquina que parece um carro ali de volta para o futuro. Na verdade, se a gente pudesse ter uma máquina do tempo, aonde a gente iria? E eu fui procurar na internet se alguém estava vendendo uma máquina do tempo. Porque deve existir, né? Na internet tem tudo. De repente alguém estaria vendendo. E eu achei. Eu achei no eBay da Austrália. Não estava aqui perto, não, estava longe, sabe? Olha o que dizia lá, eu traduzi aqui. Projeto não terminado. Comecei fazendo uma máquina para facilitar a viagem no tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo para terminá-la. Obtive alguns resultados, mas não são garantidos. Interessaria alguém que tem conhecimento de física quântica ou similar, sem perda de tempo, por favor. Consideraria a troca com máquina antigravidade. Parece brincadeira, não parece? Mas atraiu um tanto de gente com perguntas e respostas.
Question e answer é o que mais tinha lá. Como é que era a máquina, qual era o combustível, como é que funcionava e tal, como é que era o preço. Um outro tinha uma máquina de outro jeito, quem sabe esse ele aceitava. Pelo jeito não deu negócio, não venderam. Aí eu achei que isso aí era brincadeira, mas estava lá. Aí eu procurei uma outra e achei, essa era mais séria. Também estava lá com o nome de máquina do tempo. E essa máquina realmente existe. Ela fica enterrada a 100 metros de profundidade, próximo a Genebra. Na verdade está na França, mas bem próximo ali à Suíça. Ela toma assim um diâmetro enorme ali na cidade onde ela está localizada. Na verdade, existem mais de 3.000 quilômetros de cabos e 2.500 computadores conectados com essa máquina. Ela custou 8 bilhões de dólares o projeto e dezenas de países têm entrado com a parte financeira para fazer essa máquina funcionar. Quando eu vi essa máquina, eu fiquei pensando num filme que passava na TV chamado Túnel do Tempo, porque é muito parecido o projeto, né? E o Brasil também está lá contribuindo para que a máquina funcione. E eles falam a respeito da máquina. Logo você ouvirá sobre o mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Produzirá força suficiente para distorcer não apenas o espaço, como a gravidade distorce o espaço em torno da Terra, mas também o quê? O tempo. Será que é possível alguém fazer uma máquina do tempo? Quando eu olho a famosa linha do tempo, o timeline, essa aí é a linha do tempo do iPhone. Desde quando começou e como é que foi se desenvolvendo. Aqui você tem a linha do tempo da televisão, desde que foi inventada até os dias de hoje, com as TVs mais modernas, aí de tela plana. A linha do tempo da Terra, de acordo com os evolucionistas, tão longa que não dá para pôr na tela, tem que fazer uma espiral aí, ainda fica difícil de colocar completamente. Aqui nós temos a linha do tempo de acordo com a Bíblia. E é interessante a gente ver a linha do tempo da Bíblia. Começa com a criação, lá com Adão. Depois nós temos o dilúvio com Noé, as promessas feitas a Abraão. Temos ali a parte de opressão e escravidão no Egito. O período do Êxodo com Moisés. Finalmente a conquista de Israel, a terra prometida. Ali os juízes, os primeiros reis, Davi. Há uma divisão ali após Salomão entre o reino de Israel e Judá. Finalmente nós temos o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônio. Temos ali o retorno com Esdras e Neemias. E finalmente nós temos o período de Cristo. Eu encontrei uma outra linha do tempo com mais detalhes. Nessa linha do tempo, ele coloca ali o início até o dilúvio, com as datas, o período de vida dos primeiros patriarcas, posteriormente os reis e tudo mais, mais à frente até personagens da época da Reforma, e finalmente chegando no ano 2000, ou bem próximo da nossa era, uma linha do tempo. A linha do tempo é um negócio fascinante, cada um tem a sua. E pensando no tempo, eu comecei a estudar um pouco a respeito disso. Tem tempo, né? Até a bateria tem tempo. Então vejam vocês, eu acabei estudando e eu comecei a escrever. E eu comecei a colocar essas profecias numa linha do tempo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu já disse que quem criou o tempo foi Deus. Criou para conversar com o homem. Afinal de contas, o tempo de Deus não é igual ao nosso. O livro de 2 Pedro, no capítulo 3, verso 8, diz: amados, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ou seja, para Deus o tempo não é o mais importante. Na verdade, ele fica fora do tempo. Mas ele criou o tempo para se comunicar com o homem. E ele usa o tempo para isso. E ele fala, inclusive, o que vai acontecer no futuro. Quando você lê o livro de Isaías, no capítulo 46, verso 9 e 10, ele diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ele fala o que vai acontecer. O livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, diz que Deus não faz nada sem avisar. Ali diz:
Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Às vezes as pessoas procuram saber o futuro através do horóscopo, através das cartas, através de ler as mãos. Mas, na verdade, o único que tem o poder realmente para contar o futuro com exatidão é Deus, porque Ele conhece tudo. Ele sempre avisa. E um detalhe interessante, quando Deus avisa, realmente acontece. E Ele se comunica com o homem através do tempo. Se você olhar alguns exemplos, vai ver como Deus avisou a respeito do dilúvio. Chegou para Noé, lá no capítulo 6 de Gênesis, Noé, a duração da vida nessa terra vai ser 120 anos. Prepara uma arca, porque eu vou destruir a terra. Ele chegou para Abraão e falou, Abraão, eu vou lhe dar essa terra para você, mas não vai ser agora não. Vai ser daqui a 400 anos, a sua descendência que vai povoar esse lugar. Ele chegou para o copeiro e o padeiro do faraó, e deu um sonho a cada um, e através do profeta foi interpretado, e cada um tinha 3 dias, um para retornar ao palácio e outro para ser morto. Ele falou com o próprio faraó, olhe, serão 7 anos de fartura, e depois 7 anos de faltando tudo, né, de faltura. O povo de Israel, quando teve que peregrinar no deserto, falou, vocês vão peregrinar 40 anos. Jeremias anunciou o tempo que o povo ia passar no cativeiro. Serão 70 anos em cativeiro. Ou seja, Deus avisa tudo. Ele avisa o que Ele vai fazer. E aí, quando Ele avisa, você sempre percebe que quando Ele avisa, a coisa se cumpre. E quando a gente coloca aí a linha do tempo do planeta Terra, nós temos aí o início e temos aí o fim. Bom, o começo é a criação do planeta. A gente poderia colocar aí como ano zero da criação. Não ano zero contando na nossa era aqui, mas zero da criação desse planeta, o surgimento do planeta. Nós tivemos alguns problemas logo no início. A Bíblia não menciona exatamente quanto tempo. O meu pai sempre disse que era em torno de 33 anos. Ele falou, mas por que 33 anos? Ele falou, o tempo que Jesus viveu na Terra. Então, possivelmente, foi o tempo que Adão viveu esse tempo no período bem bom, e Jesus viveu nesse tempo no período bem mau. Mas não tem nenhuma confirmação bíblica, era uma ideia dele. Mas até que faz um certo sentido, não é verdade? Bom, também nós tivemos um problema nessa linha do tempo. E essa linha do tempo nós chamamos de grande conflito. Satanás vem para essa terra, a peleja no céu, diz o livro do Apocalipse, e dessa peleja Satanás, ou Lúcifer, é expulso para essa terra, para esse planeta, e aqui nesse planeta ele tenta os nossos primeiros pais, e o pecado chega até a terra. Mas também temos a primeira promessa, em Gênesis 3, verso 15, a promessa de que um dia viria o Messias, embora nessa época ainda não tivesse uma data predita. Posteriormente, essa data foi predita por Daniel. Na verdade, existem cerca de 330 profecias concernentes à primeira vinda de Jesus. Porque Deus sempre avisa o que vai fazer. Inclusive, tratando do tempo da sua vinda. E quando chegou mais próximo, Ele deu alguns sinais também a respeito. E agora, a pergunta que vem na nossa mente é, quando vai terminar esse conflito? Quando vai chegar ao fim dessa linha do tempo? Ou seja, quando ocorrerá a volta de Jesus? Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Alguns podem achar que é assim meio proibido pensar nisso, né? Alguns dizem, olha, o dia e a hora, ninguém sabe. Então, não é bom pensar nisso não. Mas vocês perceberam que em Mateus 24, os discípulos curiosos perguntam a Jesus, Senhor, quando ocorrerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E quando eu li esse texto, falei, olha, os discípulos eram curiosos. E Jesus poderia ter dito para eles, olha, vocês ficam quietinhos, que não façam essa pergunta, que essa pergunta não tem resposta. Mas o que Jesus fez? Ele começou a dar para ele alguns sinais. Eu descobri uma outra pessoa curiosa, está lá em Daniel capítulo 12. Ali aparece Jesus sobre um rio. De um lado tem um anjo, do outro lado tem outro anjo. E Daniel está olhando tudo. E Daniel 12, verso 1, trata da volta de Jesus.
Ele começa dizendo, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, falando da volta de Jesus. Alguns ressuscitando para ver Jesus, outros para a morte eterna. Aqueles que serão levados para o céu, ou seja, colocando ali alguns detalhes da vinda de Jesus. E chega no verso 4, o anjo diz para Daniel, Daniel, encerra o livro, aqui termina tudo. E aí um dos anjos curiosos vira para Jesus e fala assim, Senhor, quando acontecerão essas maravilhas? Anjo curioso. Eu falei, mas se anjo pode ser curioso, por que eu também não posso ser curioso? Então eu falei, de repente tem alguma coisa aqui que alguém escapou de alguém não viu direito, né? Eu vou começar a dar uma pesquisada. E vou começar a preencher a minha linha do tempo. Mas eu fiquei pensando, será que o quando é importante? Alguém poderia dizer, não, o dia e a hora ninguém sabe e o quando não é importante. Nós temos como uma pessoa inspirada por Deus, uma senhora que escreveu algumas dezenas de livros, e entre eles o livro Grande Conflito. E neste livro ela diz o seguinte, na página 370, algumas versões na página 371, diz assim, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Conquanto ninguém sabe o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E o que diz mais ali? E isto nos é exigido saber. O que mais que ela diz? Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, não saber quando viria o dilúvio. Ela coloca aí que é exigido saber a proximidade da volta de Jesus. E ela coloca que pode ser fatal. Eu me lembro que às vezes eu não me preparava direito para a prova, ou então nem sabia o dia da prova. E às vezes chegava na classe e alguém dizia assim, hoje tem prova. É hoje? Se você não sabe quando vai acontecer, a coisa fica perigosa, na verdade. Quando alguém vai se preparar para um vestibular, quando é o vestibular? Vai ser no mês de outubro. Bom, agora nós estamos em março, eu vou começar a me preparar por esse vestibular. E você vai estudando. E cada vez você olha, bom, faltam 3 meses, faltam 2 meses, falta 1 mês. É a semana que vem. Você vai se preparando. E Deus sabe disso, que o ser humano é assim. Então, Ele deu alguns detalhes que você pode colocar numa linha do tempo para saber quando, ou a proximidade da volta de Jesus. Agora, pode ser que tenha gente que tem medo. Falou assim, eu não gosto de ouvir sobre esse assunto, nem quero saber quando é. Na verdade, o quando não é a coisa mais importante. Talvez a data mais importante seria o dia da sua morte. Porque ali sela o seu destino. Mas eu não quero saber o dia da minha. Certo? Porque é complicado. Se você já souber de antecipação, já começa a morrer no dia que saiba. Né? Ou então, talvez o dia do seu julgamento. Ou talvez o dia do fechamento da porta da graça. São datas importantes. Mas sabe, saber o quando não é tão importante. O mais importante é estar preparado quando acontecer. Você pode até saber o dia do vestibular, mas se você não se preparou para o dia, não vai resolver nada. Mas isso não quer dizer que o quando não seja importante. Para você se preparar, é importante você saber quando vai ocorrer o vestibular. Um outro texto que aparece no Desejados das Nações fala a respeito da primeira vinda de Cristo. E ali, Ellen White diz, assim nos divinos conselhos foram determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Se a primeira vinda foi assim, será que a segunda vinda vai ser assim? Deus está lá no céu e fala assim, sabe que hoje era um bom dia para voltar? Vamos lá, é hoje. Decidi agora. Será que é assim? Não posso acreditar nisso. Deus planeja tudo. Como é que pode ser uma coisa de improviso? Ou é agora, decidi essa noite, ou decidi ontem. Na verdade, Deus planeja cada coisa, cada item, cada detalhe. Ellen White diz, no Grande Conflito, na página 312, no tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da santa cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. A profecia de Miqueias designou o lugar do seu nascimento.
Daniel especificou o quê? O tempo em que viria. Ou seja, e olha o que ela diz no final aqui. Sua ignorância era resultado da pecaminosa o quê? Negligência. E ela fala o seguinte: com profundo e reverente interesse deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo e as escrituras, as circunstâncias do grande acontecimento na história universal. E ela diz que essa lição é para a gente, para que a gente também não caia no mesmo erro. Diz assim: quanto nos adverte a nós precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença, deixemos também discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conhecemos o dia da nossa visitação. Deus sempre avisa, Ele sempre fala o que vai acontecer. Será que existe um aviso de Deus sobre a segunda vinda? Afinal de contas, nos é exigido saber. Esse grande conflito entre Jesus e Satanás logo vai terminar. E o livro de Daniel é praticamente um grande conflito entre Babilônia e Jerusalém, entre o povo de Deus e o povo de Satanás. Em Daniel 2, nós vemos ali Deus revelando o futuro a Daniel, uma profecia conhecida, onde o futuro do planeta Terra estava sendo desvendado. E quando eu coloco Daniel 2 nessa linha do tempo, a gente pode perceber, e isso nós sabemos de cor, como Deus foi antecipando os reinos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os países se dividem no ano 476 da nossa era. E desde essa época nós estamos aguardando a parte final desse sonho. Mas essa é uma profecia praticamente cumprida. Só falta uma pequena parte. E quando a gente olha como Daniel se cumpriu à risca, Daniel capítulo 2, até não é mais uma questão de fé, passa a ser uma questão de lógica. Se cumpriu até aqui, por que não se cumpriria a parte final? A outra profecia que aparece na Bíblia é Daniel capítulo 7. Eu vou passar meio rápido aqui os slides, porque não temos muito tempo. Mas Daniel, como um todo, é uma guerra entre o bem e o mal. Cada capítulo de Daniel você tem ali um conflito contra o outro. Babilônia e Jeová, em Daniel capítulo 6. E em Daniel 7 nós temos aí a igreja romana medieval contra Jesus e os cristãos sinceros, isso em Daniel capítulo 7. Essa profecia também é muito conhecida, na verdade simboliza a mesma coisa que a primeira profecia, só com alguns detalhes a mais. Aparece ali alguns animais que também podem ser colocados na linha do tempo, só que aparece um período de 1260 anos. De acordo com Daniel capítulo 7, haveria um período na história que um poder político e religioso dominaria o planeta Terra. No ano 538, o bispo de Roma também assume a função política, cumprindo essa profecia. E ele tinha que deixar o poder 1260 anos depois. O que de fato aconteceu em 1798, porque Deus não adivinha, Ele sabe. Em 1798, os soldados de Napoleão entraram no Vaticano, prenderam o Papa, e ele foi levado para a Torre da Bastilha, e ali acabou morrendo ali na França. Ou seja, a profecia se cumpriu à risca, de acordo com Daniel. E quando eu coloco Daniel capítulo 7, dentro dessa nossa linha do tempo, a gente percebe como nessa mesma linha há algumas revelações adicionais. São os reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os países divididos, 10 chifres. Só que aqui aparece também mais um reino que duraria durante 1260 anos. Esse reino terminou em 1798. E desde essa época estamos aguardando a parte final da profecia. Ou seja, a volta de Jesus. Estamos vivendo no tempo do fim. Também é uma questão de lógica. Já se toda essa parte cumpriu, por que não cumpriria a parte final? Essa profecia também indica que estamos vivendo nos últimos dias, pouco tempo antes da volta de Jesus. A profecia seguinte, profecia de Daniel capítulo 8 e 9, é uma profecia que trata com temas do santuário, mas ali aparece também um período de tempo. E como estou falando mais de tempo, não estou tomando detalhes da profecia. Daniel 8 e 9 também trata dos reinos, só que agora começando com a Medo-Pérsia, a Grécia, e finalmente 2 períodos em que Roma foi dominada. Primeiro, Roma pagã, e depois por Roma papal. Mas aparece um período de tempo, de 2300 anos.
A Bíblia também mostra quando esse período iniciaria, no ano 457. Na primeira parte dessa profecia, vários eventos estavam preditos. Estava predito a vinda de Jesus, o seu batismo, a sua morte. Na verdade, Jesus cumpriu um planejamento que já previamente estava escrito e revelado. Ele tinha data para ser batizado, tinha data para morrer. Vocês veem, por exemplo, na história de Jesus, nos evangelhos, que chega um momento que os discípulos falam assim, vamos lá para Jerusalém, e falam, não, ainda não chegou a minha hora. E chega um momento que fala assim, agora nós vamos, porque agora chegou a hora. Ele veio cumprindo um tempo pré-estabelecido, de acordo com as profecias da Bíblia Sagrada. Nesse período de 2.300 anos, nós temos um período para os judeus, que terminou no ano 34, e a parte final terminou em 1844. Após 1844, estamos num período de julgamento. E o livro O Grande Conflito, na página 485, diz, quando encerrar o juízo de investigação, o que vai acontecer? Cristo virá. Nós estamos vivendo nesse período. Está ocorrendo aí um juízo no céu, um juízo investigativo, e aguardando a parte final. Ou seja, a profecia de Daniel capítulo 8 também mostra que estamos vivendo nos últimos dias. Quando a gente coloca essas profecias numa linha do tempo, uma do ladinho da outra, a gente percebe como cada detalhe dessa profecia vem se cumprindo à risca, como se fosse um mapa. E nós estamos aguardando apenas os últimos acontecimentos, ou seja, estamos vivendo muito perto da volta de Jesus. A proximidade realmente é evidente quando a gente coloca as profecias numa linha do tempo. Um outro profeta inspirado foi João, que escreveu o Apocalipse. E Ellen White diz assim, que a história da igreja foi desvendada até quando? Até o fim dos séculos. Então é importante também você olhar o livro do Apocalipse. A primeira profecia de Apocalipse são as 7 igrejas. É aquele período em que Cristo esteve andando no meio das suas igrejas. Essas igrejas têm um significado, são 7 períodos da igreja cristã, e também tem um simbolismo, tem mensagens. Quando a gente olha o nome dessas igrejas, cada uma tem um significado, cada um tem uma mensagem. Mas quando a gente coloca essas igrejas numa linha do tempo, e a gente começa a olhar como cada uma delas veio marcando um tempo na história, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Aliás, em que período desse nós estamos vivendo? Laodiceia. Essa é a penúltima igreja? Então não tem mais igreja depois dessa. Não há outra igreja depois dessa igreja. Nós estamos vivendo no último período da igreja cristã neste planeta. É nesse período, no período de Laodiceia, que Cristo vai voltar. Não adianta querer esperar uma próxima igreja, não tem. Esse é o período final. Tem defeitos, tem problemas, tem dificuldades, mas tem promessas lindíssimas ali para resolver o problema. Tem conselhos maravilhosos ali no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Também é uma profecia praticamente cumprida. Estamos aguardando a parte final dessa linha do tempo, ou seja, a volta de Jesus. A outra profecia que aparece no livro do Apocalipse são os 7 selos. Também 7 períodos. Começa ali com aqueles cavalos coloridos. O primeiro, um cavalo branco. Depois, um cavalo vermelho, um período de perseguição, muitos cristãos morrendo. Depois, um cavalo preto. As doutrinas puras da igreja começam a ser minadas por doutrinas satânicas também. Um cavalo amarelo, ou seja, parece que a igreja ia morrer. Depois nós temos ali o 5º selo, um período de perseguição durante o período da Inquisição, o período da Reforma. O 6º selo, de 1755 até a vinda de Jesus. Na verdade, dentro do 6º selo aparece um período que ainda não foi cumprido. Quando você lê, um período foi cumprido, à risca, e você pode até colocar isso numa linha do tempo. Ali diz, eis que houve um grande tremor de terra. Acreditamos que o tremor de terra foi o tremor de Lisboa em 1755. O sol tornou-se negro como saco de silício, cumprida em 1780. A próxima profecia
escrito ali é que a lua tornaria-se em sangue na mesma noite, a lua nasceu como cor de sangue, as estrelas do céu cairiam sobre a terra, isso se cumpriu em 1833, especialmente aqui na América do Norte. Mas existe um período que não foi cumprido ainda. Ali diz, o céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Esse período não se cumpriu ainda. Então nós estamos aí aguardando o 7º selo, que é a volta de Jesus. A Bíblia diz, em Apocalipse 8, capítulo 8, verso 1, diz que houve silêncio no céu por meia hora, porque os anjos saem do céu e vêm para cá. E quando a gente coloca esses 7 selos numa linha do tempo, a gente também chega à conclusão que estamos vivendo aqui, no período do 6º selo, aguardando só o 7º. Qual é o 7º? A volta de Jesus. Ou seja, estamos vivendo muito próximo à volta de Jesus. Também é uma profecia cumprida. Irmãos, quando a gente olha para essa linha do tempo, a gente fica se perguntando, será que a volta de Cristo realmente está próxima? O livro Testemunhos para a Igreja diz, pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. Sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. Deus estabeleceu um dia para julgar esse planeta. Ele tem um dia para a sua vinda a essa terra. É o que diz o livro de Atos, capítulo 17, 30, verso 31. E profecia é a história escrita antecipadamente, porque Deus sempre avisa, e quando Ele avisa, se cumpre. O livro de Amós 3, verso 7, diz que Deus não faz coisa alguma, ou melhor, não faz nada, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bom, será que existe alguma coisa a mais que a gente poderia saber a respeito da segunda vinda de Jesus? Aqui no Testemunhos para a Igreja diz, a menos que compreendemos a importância dos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade, nos preparemos para enfrentar o grande dia de Deus, seremos mordomos infiéis. O vigia deve saber que horas são da noite. Os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo e precisamos nos preparar para esse grande dia. Nosso tempo é precioso. Não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura e imortal. Não é todo mundo que entende aonde está. O livro de Daniel diz que os ímpios não sabem coisa alguma, mas ele diz que os sábios compreenderão, os sábios saberão. Irmãos, que Deus nos ajude a nos prepararmos para a vinda de Jesus. Eu acho que é importante saber o quando. Hoje à tarde, nós vamos colocar nessa linha do tempo alguma coisa a mais. Mas já falou de Daniel e Apocalipse, ainda existe alguma coisa a mais para colocar aí? Que eu já cheguei em 1844, que vocês já conheciam, né? Será que tem alguma coisa a mais? Será que é possível estabelecer através da Bíblia e das profecias quando ocorrerá a volta de Jesus? Será que há alguma revelação divina que ainda não estudamos? Este será o nosso tema hoje à tarde. A gente vai continuar preenchendo a nossa linha. E eu vou dizer uma coisa, não é para todo mundo não. É só para os curiosos como eu. Então, se você é curioso, hoje à tarde a gente vai ver qual o papel das sociedades secretas nos últimos dias, e como isso preenche a profecia de Daniel capítulo 11, e como mostra como estamos há apenas pouco tempo da volta de Jesus. Que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração, para que nesse dia façamos a nossa escolha ao lado do vencedor. O lado vencedor qual é? O de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém.